Hi everybody, tudo bem com vocês? Como é que estão? Pois é, então aqui agora é um formato um tanto diferente para nossa aula, tá certo? Eu ainda tô com improviso, tô com um problema técnico no notebook e até mesmo com acesso à internet em alguns momentos, mas aqui a gente consegue fazer o plano B, o plano alfabeto como chama. Tem que ter o plano A, plano B, plano C e assim por diante. Então aqui é o seguinte, nós vamos utilizar os cadernos de apoio que estão disponibilizados. Nós vamos utilizar o caderno de apoio para o terceiro ano, que vocês já viram na nossa última atividade, né? Que vocês observaram, vocês leram o texto sobre a língua franca, tá? A gente tinha explicado tudo aqui para vocês direitinho, como é que funciona o Globis, e vocês responderam os exercícios. Eu vou corrigir, só não corrigi ainda porque eu tô sem o notebook para fazer a leitura adequada, né? No celular dá para ler, eu já vi quem entregou, já vi tudo direitinho, né? Mas para tecer algumas considerações eu preciso de um pouco mais de recursos, tá bom? Então a gente vai pular todas essas etapas aqui para irmos à trilha 2, tá certo? Olha aqui a trilha 2, como vocês estão vendo, tá certo? Tem aqui um pequeno texto introdutório e repare o seguinte, nessa parte aqui, o recurso, no caso, o caderno de atividades traz para a gente, o caderno, né, de apoio, ele traz para a gente aqui os tempos verbais, tá? Então vocês podem ver aqui ao lado o Simple Present, o Present Perfect, os tempos verbais de uma forma geral. Tenho mais uma videoaula aqui e o futuro em inglês. O terceiro ano, em termos gramaticais, é uma espécie de revisão desses tempos para que sejam aplicados em textos de diversas naturezas, tá? Diversos gêneros, para que nós possamos trabalhar a interpretação, compreensão desses textos, tá bom? Então, reparem que o Simple Present, que tem aqui um link disponível, tá? Para quem quiser relembrar, e também tem no meu canal de vídeo. Eu tenho feito videoaulas com esses tempos verbais, tá? Para séries do ensino médio, primeiro para o segundo ano. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, tem essas videoaulas também, tá bom? Então, aqui, por exemplo, Simple Present, para quem quiser relembrar, a gente viu que esse tempo verbal lá no primeiro ano, a gente passou praticamente o quê? 2 unidades trabalhando sobre ele, né? Que é um assunto extenso, um assunto longo. O Present Perfect nós estávamos começando em 2020 até a pandemia chegar, e aqui o geralzão dos tempos verbais, né? Tem aqui todo um resumo sobre esses tempos, e aqui nós já vimos um pouquinho, tá? Que é o futuro em inglês. Eu passei logo no início para vocês uma revisão com dois tipos, né, de futuro que nós utilizamos em inglês. O futuro com o will, que é um auxiliar, um verbo auxiliar, e o going to, que é aquele modo verbal utilizando o verbo to be mais going to, tá bom? Então, dá uma revisadinha, se for o caso, tá certo? Se você não lembrar. E aqui, na parte 3, o caderno traz para a gente 4 tipos de textos, tá? 4 tipos de textos. No texto 1 eu tenho uma música de uma banda irlandesa chamada U2. É interessante lembrar isso porque em 2019, para o então terceiro ano daquele ano, 2019, essa mesma música eu passei para ensinar eles o Present Perfect. É uma música clássica para quem quer aprender o Present Perfect. Quando tudo estiver normalizado direitinho, né, em relação ao meu aparelho, as minhas condições técnicas, eu vou fazer uma videoaula sobre o Present Perfect para a gente relembrar, para ficar bem claro para a gente o que é esse tempo verbal tão importante, tá? Então, é uma música, se vocês quiserem conferir, tá? I Still Haven't Found What I'm Looking For, uma música muito famosa, muito conhecida. Eu tenho aqui também essa frase do Jimi Hendrix, que foi um guitarrista da década de 1960, tá? Guitarrista de rock e blues. Essa frase caiu no Enem, não me lembro agora de que ano foi, não sei se foi 2015, 2016, mas é uma frase também, tá? Que a gente trabalha de uma forma interessante. Logo aqui eu pulei, né? Passei do texto 1 para o texto 3, olha só que loucura, mas aqui é o texto 2 agora, de um sujeito que nós já falamos, tá? Inúmeras vezes em sala de aula, que é o Martin Luther King Jr., que aqui é um discurso dele
que eu acho que vocês devem conhecer, se não conhecem, devem conhecer, porque é um discurso, ele foi eleito um dos discursos mais impactantes, mais importantes do século XX, que é I Have a Dream, né? Ou seja, eu tenho um sonho. Foi naquele momento em que os Estados Unidos estavam lutando, né? Ou melhor, os negros dos Estados Unidos estavam lutando pelos seus direitos civis. Tá? Os Estados Unidos é uma sociedade extremamente racista, e ainda na década de 1960 o Martin Luther King conseguiu juntar um grande número de pessoas para fazer protestos, manifestações, reivindicando direitos, tá? Direitos civis para os negros e o fim do racismo. Né? É uma luta que é permanente, é constante. O Martin Luther King é uma das grandes figuras do século XX, tá bom? E aqui a gente tem um texto sobre uma escritora que é a Maya Angelou. Em uma das oficinas de leitura que nós fizemos, eu já falei um pouco sobre ela também, tá certo? Mas são 4 tipos de textos que nós temos aqui. E nós temos 2 questões que vocês vão refletir um pouco, tá certo? Vocês vão refletir um pouco sobre essas questões, tá bom? Vocês vão observar e vocês vão responder, tá certo? Quais construções dessas paisagens, né, os levaram às conclusões de cada tempo verbal? Então aqui é como se você fosse relembrar os tempos verbais dentro desses textos aqui, tá certo? Por exemplo, texto 1. Texto 1, será que tem o quê? Será que tem o Simple Present? Será que tem o Simple Past? Será que tem o futuro? O texto 3, por exemplo, dá para perceber, né, claramente qual é o tempo verbal que nós temos aí, inclusive com o verbo auxiliar, tá certo? O texto 2, o texto 4, tá certo? E qual dessas paisagens, aqui já está a parte 2, tá? Qual dessas paisagens representa um texto biográfico? Que tempo verbal predomina nesse tipo de texto? Então repara que uma biografia, né, sobre uma pessoa que já ou nos deixou ou que já fez muitos, né, já realizou muitos feitos em sua vida, ele tem sempre um tempo verbal. Que tempo verbal é esse? Uma biografia. Será que essa biografia é sobre os feitos que ele fará ou sobre os feitos que ele realizou? Pensa um pouquinho nisso, tá bom? Agora, só que é para a gente refletir um pouco, tá? Para a gente refletir um pouco antes de começar a atividade. Porque na parte 4, explorando a trilha, tá? Nós temos aqui o seguinte, nós temos os links para 4 personagens, 4 mulheres que foram importantes, tá? E que continuam sendo importantes para a nossa história em diversas frentes. A gente tem aqui os links para quem, né, quiser conhecer um pouco mais sobre a Maya Angelou, tá aqui, tá certo? O link. A Marielle Franco, que acho que muita gente já ouviu falar, é um nome que está em constante evidência no nosso noticiário. Chiquinha Gonzaga, que talvez é um nome que pouca gente não conheça, mas na época do carnaval é muito lembrada, tá certo? E a Malala. Malala, que nós já falamos em algum momento também ao longo desses estudos, tá? Desses estudos no ensino médio, desde o 1º, 2º ano, em algum momento devo ter citado o nome da Malala, tá? São 4 mulheres com trajetórias que eu acho que todos deveriam conhecer, tá certo? Mas vamos pegar aqui, né? O texto cita uma mulher cujo nome é Chimamanda Adichie, tá? E temos aqui um texto biográfico falando sobre a vida dela. É um texto que é curto, tá bom? É uma biografia, digamos assim, resumida, ok? Não é uma biografia que vai colocar ali um passo a passo da pessoa, mas sim os fatos mais importantes, tá bom? Então, deixa eu dar uma paradinha aqui porque a minha bateria já está no fim. Daqui a pouco eu retorno.